A primeira operação que nós vamos ver da teoria dos conjuntos vai ser a operação de união. Então vamos ler com calma para poder ficar claro e entender. Então, esse é o próximo grupo, né? O primeiro grupo nós vimos as operações de projeção, seleção e nomeação, que são utilizadas aí na álgebra relacional, são as operações mais simples. E agora nós vamos às operações na teoria dos conjuntos, né? Que nos diz respeito à teoria dos conjuntos, as operações matemáticas. Então, se aplicam ao modelo relacional, pois uma relação é definida como um conjunto de tuplas. Então, nada mais do que a teoria do conjunto dentro do modelo relacional a se aplicar às nossas operações da álgebra relacional, utilizando aí conjunto de tuplas, que pode ser usado para processar as tuplas em duas relações como conjuntos. Então, cada uma das relações vão ser representadas como fossem conjuntos, os conjuntos numéricos, conjuntos inteiros, conjuntos reais e assim sucessivamente. Então, por exemplo, ele quer a seguinte situação onde a operação de união da álgebra relacional se aplicaria para recuperar os RGs de todos os empregados que trabalham no departamento 5 ou supervisione diretamente um empregado que trabalha no departamento 5. Então, o que ele quer? Essa operação parece ser um pouco grande, né? Se a gente utilizar os conceitos vistos anteriores, nós podemos ver que ela pode ser setorizada, tal qual vai ter o resultado aqui. Então, vamos por partes. A primeira coisa que nós vamos procurar é o quê? Dentro da nossa relação empregado, nós vamos procurar quem são os que trabalham no departamento de número 5. Feito isso, encontrei a partir aqui do meu sigma, fiz a seleção, número de departamento igual a 5 de empregado. E atribuí ela a esse nome aqui, ó, DEP5 empregados. Todos os empregados que trabalham no departamento de número 5. Pegando esse resultado de todo mundo que trabalha no resultado número 5, nós vamos para onde agora? Recuperar os RG de todos os empregados. Vamos pegar todos os RGs de todos os empregados que trabalham no departamento de número 5. Então, recuperar, aqui vai ser essa parte, ó, recuperar os RGs de todos os empregados que trabalham no departamento de número 5. Vai ser a nossa primeira parte. Vamos terminar ela. Vou pegar aqui e fazer a seleção em cima da coluna RG de quem? Da minha relação resultante anterior, que vai ser a minha relação DEP5. Vou colocar ela aqui, departamento número 5. Feito isso, vou chamar ela de result. Vai ser a nossa result. Vou atribuir a ela isso. Então, até aqui eu tenho, antes do ou, eu já tenho essa parte. Agora eu vou para a outra parte. Eu quero saber os que trabalham que supervisione ou supervisione diretamente em empregado que trabalha no departamento de número 5. Então, beleza. Eu quero saber quem é o supervisor. Vou fazer a seleção em cima do supervisor, da minha coluna RG supervisor, a coluna lá da nossa tabela, que nós vimos anteriormente. Em cima de quem? Se ele for supervisor e trabalha no departamento 5, eu já vou pegar o resultado anterior. O empregado trabalha no departamento número 5, porém ele é supervisor. Então, vai ser aqui. E vou nomear ela aqui para RG deste result. Então, vai ser result 1. Aqui vai ser result, nossa consulta anterior. E aqui vai ser result 1. Peguei RG e agora RG supervisor. Só que agora eu quero fazer o quê? A união. Eu quero pegar ou o cara que trabalhava no departamento de número 5, o RG dele, ou alguém que o supervisione diretamente, que trabalha no departamento de número 5. Feito isso, eu vou pegar o quê? O meu result 1, que eu peguei anteriormente, junto com o result 2, que vai gerar meu novo result aqui. Então, vai gerar esse resultado. Então, a relação, né, result 1 tem os RGs de todos os empregados que trabalham no departamento número 5, aquela primeira, enquanto a result 2 tem o RG de todos os empregados que supervisionam diretamente o empregado que trabalha lá no D5, no departamento número 5. A união, né, produz justamente o que? As duas relações. Result 1 com result 2 produz o quê? Todo mundo que está em result 1, ou que está em result 2, ou que estão em ambas ao mesmo tempo. Então, esse resultado aqui, ó, result 1, result 2, ele gerou aqui uma consistência aqui básica, mas dá para entender o que ele quer falar. Gerou essas relações aqui, ó. Todo mundo de result, ou que trabalha em result 1, que trabalha em result 2, ou que está em result 2 aqui também, result 1, result 2. Então, a união, ela torna nossas consultas um pouco menos
complexas. Nós, através dessa subdivisão das nossas consultas, tornamos ela um pouco mais intuitivas. Vamos ver outros exemplos, vai ficar mais claro de entender em outro material. Então, ainda tem algumas coisas que nós precisamos ver sobre operação união, do que é. Para a utilização das operações de bancos de dados nacionais, a gente precisa garantir que a terceira relação, né, que é união de duas vai gerar uma terceira, também seja válida. Tem que sair de um estado lá naquelas operações de ACID, né, as operações que nós tínhamos lá do começo da nossa disciplina, ACID, né, ACID. Atomicidade, consistência, integridade e durabilidade. Nós temos que levar o nosso banco de dados para um dado, para uma parte consistente, beleza? Então, as tuplas têm que ser do mesmo tipo, geralmente tem que ser do mesmo tipo, do mesmo domínio que a gente chama, né? Eles chamam isso de compatibilidade de união. Então, a união entre duas relações vai ter que gerar uma relação também compatível, de forma que possa se tornar os dados consistentes. Ele fala aqui a descrição. Duas relações, uma R com seus atributos, A1, A2, A3, A3, AN, e outra relação S com os atributos B1, B2, B3, BN, são ditas união compatíveis quando possuem o mesmo grau N, o grau de relação entre elas, e se o domínio entre A1, que é esse atributo aqui de dentro, ou AI no caso, e o domínio de BI, que é o atributo aqui de dentro das relações, sejam iguais. Então, as duas relações têm que possuir o mesmo número de atributos, né? A gente tem que ter esse número de atributos e que cada par de atributos possui o mesmo domínio. Quando ele fala em grau N aqui, é justamente o quê? Por exemplo, eu tenho uma relação que tem essas duas relações aqui embaixo. Tem uma coluna, duas colunas, uma coluna, duas colunas. O grau dessa relação é 2, porque ela tem duas colunas. O grau dessa relação aqui ela é 2 também, porque tem duas colunas. Então, vamos ilustrar aqui esse exemplo para ficar mais claro. O que ele quer dizer? Nós temos aqui essas duas tabelas. Estudante, com o grau de relacionamento igual, as duas têm duas colunas. E instrutor, que aqui também tem duas colunas. Vamos fazer a operação de union, intersection, diferença entre essas duas relações. Então, vamos fazer a primeira operação de união, que é essa nossa primeira parte. O resultado da operação de união, que é R, representado por esse U aqui, esse Uzinho aqui, S, nossas duas relações, nossas duas tabelas, é uma relação que inclui todas as tuplas, né? Todas as tuplas de R ou S, ou em ambas, R e S. Então, a união entre estudante e instrutor, nas nossas duas tabelas, vai ser o quê? Vai ser a fusão delas duas. Então, eu vou pegar todo mundo que está aqui em N, todo mundo que está em S, e vou fazer a união deles com a outra coluna da esquerda. Beleza? Então, dessa forma aqui fica a nossa relação, a união entre elas duas. Perceba o que ele fez. Ó. Eu tinha aqui Susan, Ramesh, Johnny, Bárbara, Amy, Jimmy e Ernest. Aqui nessa minha primeira coluna aqui, né? Tinha todos eles aqui. Deixa eu tentar pegar de cada um por um aqui. Bárbara, Amy, Jimmy e Ernest. Ele pegou aqui até o Ernest. E depois do outro lado... Deixa eu voltar aqui. Do outro lado, ele pegou todos os que estavam aqui. Ó. John, Ricardo, Susan, Francis e Ramesh. Ele pegou todos os que não estavam lá e fez a união deles. Não estavam na minha relação da esquerda e agora estão na relação da direita. E a mesma coisa fez com as do lado direito. Fez a união entre elas duas. Beleza? Então, a união é basicamente isso. Nós vamos ver outros exemplos para facilitar.